Fala galera! Em janeiro de 2018, um casal foi preso na Califórnia depois que a polícia descobriu que eles mantinham seus 13 filhos em cativeiro dentro da própria casa por quase uma década. As crianças passavam a maior parte do tempo acorrentadas em seus quartos e não viam a luz do dia. O filme House of Chains recria essa história macabra, considerada um dos piores casos de abuso infantil ocorrido nos Estados Unidos. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Produção do canal Lifetime, House of Chains é inspirado na vida real da família Turpin, cujos pais ultra-religiosos, David e Louise Turpin, aprisionaram os filhos em sua residência localizada em Perris, na Califórnia. Quando a notícia veio à tona, os veículos de comunicação apelidaram o local de Casa dos Horrores. E o imóvel fazia mesmo jus à sua fama. O que acontecia lá dentro era típico de um filme de terror. Quando uma das filhas conseguiu escapar do cárcere e a polícia foi chamada, as autoridades, ao entrar na casa, ficaram chocadas com o estado do lugar, que estava sujo, bagunçado e cheirava muito mal, visto que haviam fezes em alguns tapetes, porque nem sempre os pais permitiam que os filhos fossem ao banheiro. O filme começa exatamente com a fuga da garota. Depois rola um flashback. Um dos seus irmãos está sentindo muitas dores por conta de um apendicite e uma vez que os pais não tomam nenhuma providência, a filha mais velha, de 17 anos, arquiteta um plano para escapar da casa. E de fato foi uma menina de 17 anos quem ligou para as autoridades. Acontece que ela não era a filha mais velha. Só para você ter uma ideia dos absurdos, uma das 13 crianças resgatadas pela polícia não era uma criança, e sim uma mulher adulta de 29 anos de idade. Ela estava tão mal alimentada e doente que o seu crescimento muscular havia estagnado e a jovem pesava apenas 37 quilos. Seus irmãos também apresentavam quadros de desnutrição severa. Os relatos sobre o que acontecia dentro da casa são assustadores. David e Louise não só mantinham os filhos presos, acorrentados às camas, como também os maltratavam constantemente. E isso independente de suas idades, que ia de 2 a 29 anos. Todos eles recebiam apenas uma porção de comida por dia e só podiam tomar um banho por ano. Se lavavam os braços, eram alvo de agressões e estrangulamentos por desperdiçar água. E as tentativas de roubar comida eram motivo para punições ainda piores. Para algumas das 13 crianças da família Turpin, os maus tratos duraram décadas, porque nem sempre eles moraram naquela residência. Eles se mudaram para Perris, na Califórnia, em 2010. Instalados ali, nenhum deles viu mais a luz do sol. Os abusos, no entanto, começaram antes, na forma de abandono e negligência. Tanto que há relatos dos filhos mais velhos que sofreram bullying na escola, eram constantemente chamados de fedidos. Quando David e Louise decidiram que ninguém mais ia sair de casa, que os seus filhos receberiam homeschooling, uma educação domiciliar, as negligências se transformaram em tortura. As crianças eram punidas pelas coisas mais tolas e enfrentaram espancamentos violentos de ambos os pais. A montagem do filme evita mostrar explicitamente as agressões físicas, mas as cenas não deixam de incomodar. Para manter uma falsa sensação de normalidade, o casal Turpin usava as redes sociais. Numa página do Facebook, que já não está mais disponível, eles publicavam fotos e vídeos que os faziam parecer uma família perfeitamente normal e feliz. David e Louise costumavam renovar os seus votos de casamento e nessas raríssimas ocasiões, os filhos podiam sair de casa e acompanhá-los. Ninguém desconfiava do que acontecia no lar dos Turpin, nem os vizinhos, nem os parentes. Quando o casal foi preso, as irmãs da Louise se pronunciaram. Uma delas, inclusive, revelou numa entrevista que quando elas eram crianças, sua mãe costumava oferecê-las para um pedófilo em troca de dinheiro. O clássico caso do agredido que se torna agressor. A mulher também disse que a Louise, depois de adulta, tornou-se alcoólatra e obcecada por rituais de feitiçaria. Mas que ela nunca imaginou que a irmã fosse capaz de prejudicar os próprios filhos. Pouco se sabe sobre a infância do David.
Adulto, ele se formou em engenharia da computação e trabalhou para grandes empresas da área até se aposentar em 2012. Um ano antes, porém, da sua aposentadoria, as coisas começaram a azedar. Financeiramente falando, em 2011 ele estava com uma dívida de $240 mil no seu cartão de crédito e declarou falência. Ninguém sabe até que ponto isso o afetou mentalmente e influenciou no seu comportamento perante os filhos. House of Chains modifica bastante a origem dos pais. Quando a Louise, que no filme se chama Laura, interpretada pela Mena Suvari, conhece o David, no caso o Ty, esse é o nome do personagem no longa, ele é um desses falsos profetas de rua, desses pregadores de rua, e a moça que estava ao léu, vinha fugindo da casa dos pais, acaba caindo em sua conversa fiada. O telefilme avança no tempo e eles surgem já casados, com filhos, esperando mais um bebê. Na obra são apenas 6 crianças, ao invés de 13. House of Chains faz do Ty, vivido pelo Greyston Holt, o grande mentor das maldades. É ele quem influencia a esposa, convence a esposa a criar os filhos sob uma rigidez ultra-religiosa, os obrigando a decorar trechos da Bíblia e temer o mundo lá fora, como se absolutamente tudo fosse desvirtuá-los do bom caminho. E o Ty, além de agredir os filhos, maltrata também a mulher, responsabilizando-a pelo mau comportamento deles. A libertação dos filhos dos Turpin também não ocorre no filme como aconteceu de verdade. A tentativa de fuga mostrada no começo dá errado, uma vez que a menina e seu irmão acreditam que todos são demônios e quando eles vão pedir ajuda numa igreja tarde da noite e são abordados pela polícia, os dois ficam tão assustados que concordam em voltar para casa quando os pais aparecem. E isso não é exagero nem invenção do filme. Houve mesmo uma tentativa de fuga fracassada e, quando as crianças foram resgatadas do confinamento, as autoridades constataram que algumas delas estavam tão distantes, tão afastadas da realidade, que não sabiam o que era medicina ou polícia, por exemplo. O comportamento cognitivo havia sido prejudicado. No filme, a prisão do casal só ocorre após uma segunda tentativa de fuga ajudada pela mãe, que teme pela vida do filho com apendicite. Diferente do que aconteceu de fato, a Jordan Turpin conseguiu escapar após colocar em prática um plano que ela e seus irmãos vinham articulando há muito tempo e, usando um celular velho que ela encontrou dentro de casa, ligou para a polícia contando todas as barbáries que aconteciam na residência. Após serem presos, o David e a Louise Turpin se declararam culpados de todas as 14 acusações, que incluíam cárcere privado, tortura, crueldade com adultos dependentes e crueldade infantil. Ambos foram condenados à prisão perpétua em 2019. Quem já assistiu a outros telefilmes do canal Lifetime, inspirados em histórias verdadeiras, como por exemplo Torturada pelo Próprio Pai e Sequestro em Cleveland, ambos inclusive já comentados nesse quadro, sabe que o canal americano faz essas produções a toques de caixa. Então, não dá para exigir muito dessas obras, que usam poucos cenários, atores de segundo escalão e roteiros rasos que resumem bastante os fatos. E no caso de House of Chains especificamente, muita coisa foi alterada. Vale a pena assistir a título de curiosidade, mas se você deseja saber detalhes da história verdadeira, melhor recorrer ao YouTube. Coloque no campo de busca Família Turpin que vai aparecer um monte de vídeo narrando esse terrível acontecimento. Infelizmente, sair da casa dos horrores dos seus pais não marcou o fim do sofrimento para alguns dos irmãos Turpin. Segundo uma reportagem da ABC News de julho de 2022, os filhos menores de idade que foram encaminhados para um lar adotivo novamente passaram por abusos. A agência de assistência social os encaminhou para uma família que já tinha histórico de maus tratos e negligência infantil. Olha só que absurdo! Resgatados, os irmãos Turpin agora estão movendo 2 processos. Um contra o condado de Riverside, da qual a cidade de Paris faz parte, e outro contra essa infeliz agência de adoção. Mas que destino, que falta de sorte dessas crianças, hein?
Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, ajuda a divulgar o canal. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!